Olá, 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 meu querido aluno, minha querida aluna, e aí, tudo bem? Fizeram a tarefa de casa, já fizeram tudo que o professor pediu para vocês, já fizeram um registro de proclamas? Parabéns, meus parabéns, não esqueçam de fazer as tarefas. Você tem uma tarefa do registro civil, que eu sei, um registro de casamento, que eu sei também, lembram lá que você deve fazer, e agora um registro no livro E. No Maranhão eles dizem que é o E, não é E. Né? Eu aprendi na escola que era A, E, I, O, U. Mas meus filhos, né, que estudaram no Maranhão falam que não é, pai. O correto é A, E, I, O, U. E dizem que realmente esse é o correto porque corre um boato por aí, esse boato é verdadeiro, de que a língua portuguesa mais bem falada do Brasil é falada na ilha de São Luís. Então parabéns aí a todos os moradores da ilha, aqueles nascidos em São Luís, que falam português corretamente, por isso não devem ter nenhum erro de grafia, nenhum erro de ortografia na sua prova. Tranquilo? Vamos lá então, nosso registro no livro E, como se diz no Maranhão. Meus queridos, o livro E, ele é todos os registros que são atribuídos por lei ao registro civil de pessoas naturais e que você não encontrar no livro A, no livro B auxiliar, C auxiliar e D, serão feitos no livro E. Certo? Então, por exemplo, o óbito você sabe, livro C. O natimorto, C auxiliar, proclamas, livro D. Mas agora, emancipação, se você fizer a leitura do artigo 29 da Lei 6015 e do artigo 9º do Código Civil, você vai verificar diversos atos que são atribuídos ao registro civil de pessoas naturais. Emancipação, interdição, sentença declaratória de ausência, opção de nacionalidade, sentenças que deferirem legitimação adotiva, isso aqui você não precisa mais utilizar, mas a sentença de adoção, né, porque isso aqui era antes ainda da Constituição, por isso falava em legitimação adotiva, mas a interdição, sentença declaratória de ausência, sentença declaratória de morte presumida, todas são registradas no livro E. Meus queridos, ouçam o que eu estou falando agora, parem tudo e ouçam o que eu vou te falar. Esses dois artigos, o artigo 29 da Lei 6015 e o artigo 9º do Código Civil, eles são taxativos, mas eles não são exaustivos. Ou seja, a lei ou outras normas podem trazer algum registro para o livro E. E aí você faça a leitura agora do provimento número 37 do CNJ. O provimento 37 do CNJ diz que o registro da união estável, olha o que eu falei para vocês, eu não falei a lavratura da união estável por escritura pública. Lavratura da união estável é feita em tabelionato de notas, tudo tranquilo, tem os elementos necessários, tal. Agora a necessidade da presença de um advogado, por exemplo, para a dissolução da união estável, como diz o CPC, mas o artigo 37 fala em registro. Então agora você pode registrar, e como é algo muito novo, o examinador pode querer cobrar isso de você. Então você sabe que, segundo o provimento 37 do CNJ, o registro da união estável no registro civil de pessoas naturais é feito no livro E. E muito cuidado, porque agora eu vou dar o pulo do gato para você. Artigo 488 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. 488. A conversão da união estável em casamento no Maranhão deve ser lavrada no livro B, no livro de casamento. Tudo bem? Posso confiar em vocês? Tranquilo, então. Fico mais tranquilo agora, que você já sabe, todos os atos são lavrados no livro E, e nós já iniciaremos aqui o que? O nosso roteiro. Número 1, cabeçalho. Número 2 é o artigo 36, que você já sabe. Número 3, a nossa formalidade inicial, indicação do ato, tudo tranquilo. Número 4, como nós temos muitos atos que podem ser lavrados no registro civil de pessoas naturais, você deve analisar o Código de Normas do Maranhão ou a legislação referente a esse ato. Por exemplo,
um assento de registro lavrado em país estrangeiro. Imagine que uma pessoa faleceu no estrangeiro, um brasileiro, esse assento foi lavrado no estrangeiro e ele deve ser o quê? Trasladado para o Registro Civil de Pessoas Naturais. O artigo 491 do Código de Normas nos diz o que deve ser obedecido para a lavratura desse traslado, por exemplo, de um assento de óbito lavrado no exterior. Tudo bem? Professor, e uma emancipação? Artigo 511 do Código de Normas. Então você vai o número 4 nosso aqui, você deve verificar qual é o ato. Se é uma sentença de ausência, se é uma sentença de emancipação, ou se é uma emancipação voluntária, se é uma opção de nacionalidade, e aí você, que é um jurista, que é um estudioso, vai verificar esse número 4, mas não tem segredo nenhum, é só verificar os requisitos da lei e lavrar aí o seu assento no livro E. Depois, terminado isso, tudo normal, nós faremos o que? A nossa comunicação para o CRC, que você já conhece, e a comunicação à central dos cartórios do Maranhão, provimento número 13 de 2016, e por fim o fechamento. Então vamos lá, eu vou lavrar agora então um registro de emancipação. Emancipação, vamos lá. Lembrando a vocês que a emancipação é somente a emancipação judicial, aquela determinada pelo juiz, ou a emancipação voluntária, que são objetos de registro no Registro Civil de Pessoas Naturais. Emancipação legal não se registra, justamente por isso, porque é a própria lei que já determina as hipóteses de emancipação. Então, se a pessoa, se ela se casou, ela já é emancipada, não há necessidade deste registro de emancipação. Muito cuidado, tem gente que faz averbação de emancipação, tá errado, é registro no livro, emancipação é registro, tudo bem? Vamos lá então, nosso brasão da República, nosso cabeçalho, né? Já conhece, tá? O Registro Civil, livro número, folha, número. Artigo 36. Número de ordem, número. Averbação / anotações. Já eu falo para vocês essa diferença. E aí, registro de emancipação. Vamos lá. A minha forma inicial. Pelo presente ato, o oficial de registro civil da primeira circunscrição da comarca e comarca. Professor, por que primeira circunscrição? É somente esta serventia que pode lavrar atos no livro E. Então, muita atenção na sua prova. Se o examinador falar algo como segunda circunscrição de registro civil de pessoas naturais, ali não existe livro E. Certo? Somente na primeira circunscrição de registro civil de pessoas naturais da comarca é que tem o livro E, que pode fazer a lavratura de todos esses atos. Então, se, digamos, o examinador diz que você é o registrador da segunda circunscrição e lhe é apresentado um registro de emancipação, você deve dar uma nota de devolução, que nós aprenderemos na última aula. Agora, se você é o registrador da primeira circunscrição, aí você deve lavrar o registro no livro E. Tudo bem? Faz o seguinte registro de emancipação. Em data por extenso, data em numeral, foi apresentada para registro a escritura pública de emancipação de quem é? Prenome, sobrenome, profissão, natural de, o lugar que a pessoa é natural, com número por extenso e número, anos de idade, filho de prenome, sobrenome e prenome, sobrenome, residente domiciliado no endereço, o nascimento do emancipado foi registrado em a unidade de serviço, é isso que diz lá o Código de Normas, certo? Em data por extenso, data em numeral, certo? Sempre dessa forma. E agora, o importante você constar no registro, a escritura pública de emancipação foi lavrada em, aí a data por extenso e a data em numeral, no livro, número por extenso e número, folhas, número por extenso e número. Na prática você não vai fazer isso, mas na prova você deve fazer dessa forma para indicar ao examinador que você conhece essa regra. E aí
ponto final. As informações, aqui eu já começo algo que você conhece, que você já aprendeu aí durante todas essas nossas aulas, que é a informação do CRC. As informações referentes a esse ato serão disponibilizadas à Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais, CRC, por isso que eu estou falando rápido, no prazo de 10 dias corridos, nos termos do provimento número 38, 2014, CNJ. Nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º e parágrafo 3º do provimento 3 de 2016, e aí você continue aqui a lavratura aí no seu caderno, certo? Pode até dar um pause, fazer a leitura aqui, tudo muito tranquilo. E aí no final, o nosso encerramento, nada mais, emolumentos, valor por extenso, valor numeral, FERJ, valor por extenso, valor numeral, FERC, valor por extenso, valor numeral, selo de fiscalização, número por extenso e o número, e eu, oficial de registro, dou fé dos documentos apresentados, aqui não há fatos constatados, somente documentos, apresentou a escritura, certo? Os fatos foram constatados pelo tabelião, então por isso que você não vai colocar aqui dou fé dos fatos constatados, dou fé dos documentos apresentados, e após verificar cumpridas todas as formalidades legais, escrevi, isso, sem vírgula, agora vírgula, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso, encerrando o presente ato. Certidão de registro de emancipação entregue ao interessado em seguida. Assinatura do oficial de registro. E aí você pode sair e comemorar com a sua família, porque você tirou um 3, que é a nota máxima em relação à sua peça. Tudo bem? E eu vou deixar uma tarefa para você, uma tarefa para que você faça um registro de óbito de um brasileiro que faleceu no exterior, certo? Então você vai utilizar o mesmo padrão que eu fiz aqui para vocês e faça isso como tarefa de casa. Fazer um registro de óbito de um brasileiro que faleceu no exterior. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? E encerrando o nosso módulo de registro civil de pessoas naturais, eu vou confiar que você vai fazer essa tarefa. Nós falaremos agora sobre as averbações, anotações e comunicações. Professor, eu não consigo diferenciar. Então vamos lá, meus queridos. Nós temos esses 4 atos que são os principais atos do registro civil de pessoas naturais. Primeiro, o registro. Registro é o ato principal. Ele é lavrado em livro próprio, certo? Ele documenta um ato ou um fato, tornando esse ato ou fato perene, verdadeiro e, em regra, público, porque tem algumas informações que são sigilosas no registro civil, por exemplo, a informação em relação à adoção, que só pode ser fornecida, aí você vai fazer a leitura do ECA ao próprio adotado, porque é o direito de conhecimento a sua origem genética, que eu já falei para vocês nas nossas aulas aí da primeira fase. Esse é o registro, lavrado em livro próprio. Agora, a averbação, ela por si só, ela promove a modificação jurídica do registro e produz efeitos declaratórios do ato ao qual se refere. Esta é a averbação. A averbação, ela provoca uma modificação jurídica no registro. Registro, averbação. Professor, e a anotação? Que eu vi todas as aulas, o senhor colocou anotação. Anotação é uma simples remissão de um ato que já foi lavrado no registro civil, certo? Então, não produz efeitos plenos. Ele apenas indica, ele dá uma notícia da existência de um registro ou de uma averbação que já foram lavrados. Tudo bem? Professor, o senhor pode me dar algum exemplo de uma averbação? Já eu falo para vocês os exemplos. Então vamos lá. E a comunicação, professor? Comunicação é o ato obrigatório a ser praticado pelo oficial de registro civil das pessoas naturais quando a anotação tiver de ser realizada em outra serventia extrajudicial. Aí nós faremos uma comunicação que, então imagine agora, você lavrou um registro de nascimento, certo? Depois
em um outro cartório, lavrou-se o registro de óbito daquela mesma pessoa, certo? Se for no mesmo cartório, então você lavrou o registro de nascimento, digamos que é no mesmo cartório, depois você lavrou o registro de óbito. No mesmo cartório, você deve fazer no registro de nascimento uma anotação desse óbito que foi lavrado. Agora, se a pessoa nasceu em outro cartório, se o registro de nascimento está em outro cartório, aí você faz para essa serventia uma comunicação do registro de óbito que foi lavrado aí no cartório em que você é delegatário. Entenderam? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Comunicações, as principais anotações ou comunicações. Agora você sabe que a diferença é somente o quê? Se é no mesmo cartório ou se é em outro cartório. Se é no mesmo cartório, anotação. Se é em outro cartório, comunicação. Então vamos lá. O casamento é anotado ou comunicado ao cartório de registro civil do nascimento, certo? O óbito, ele deve ser anotado, se for no mesmo cartório, no registro de casamento e no registro de nascimento, ou então deve haver a comunicação ao cartório do registro civil de casamento e de nascimento. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Eu fico preocupado que vocês não saibam dessas denominações, que são simples, mas às vezes elas confundem os candidatos, né? Em uma prova oral, por exemplo, se lhe perguntam isso em uma prova oral, você vai saber muito bem agora, você fala a excelência, né? A comunicação e a anotação são sinônimos, entretanto, a anotação ela é feita no mesmo cartório e a comunicação, sempre que a anotação tiver de ser feita em outro cartório, tudo tranquilo. Registro, o ato principal, e a averbação são atos que por si só promovem a modificação jurídica no registro. Então imagine o que? Você não faz apenas uma anotação de uma modificação de nome, você faz uma averbação. Então, se você modificou o nome no casamento, você faz uma averbação no registro de casamento e depois você faz uma anotação dessa modificação no registro de nascimento ou faz uma comunicação se for um cartório diverso. Tranquilo, meus queridos? Tudo beleza? E agora eu passo para vocês, então, agora sim, encerrando a nossa aula, né, um nosso roteiro para averbações e anotações. Serve o mesmo exemplo aqui para o registro civil de pessoas naturais. Então vamos lá. Nós teremos o cabeçalho, salvo se o examinador lhe pedir para fazer um registro com a anotação ou averbação. E aí você vai lembrar do nosso item número 3, que eu sempre coloco lá, o nosso item número 2, número de ordem, e aí o que? Anotação e averbação. Se lhe pedirem para fazer um registro de casamento, por exemplo, e já com uma averbação do divórcio, você já faça no mesmo ato. Agora, se o examinador lhe pedir para fazer um ato autônomo, somente uma averbação, você vai utilizar esse roteiro. Número 2, o artigo 36. Os requisitos da averbação, que é muito tranquilo, são 4 requisitos. Primeiro, o número da averbação, que é AV1, AV2, AV3, AV4, conforme a sequência numérica das averbações daquele ato, certo? O tipo de averbação, o que é averbação? É uma mudança de nome? É um divórcio? Então você vai colocar qual é o tipo da averbação. A data, por extenso e em numeral, dessa averbação, e o documento que determina essa averbação. É uma sentença de divórcio? Você vai colocar sentença de divórcio, assinada pelo juiz tal, da comarca tal, ou é uma escritura pública de divórcio, lavrada no dia tal, pelo tabelião tal, tudo muito tranquilo. E aí o número 4, a averbação em si. O que é essa averbação vai modificar no registro principal. Número 5 e número 6, aí eu já não preciso nem falar para você, porque você já sabe, professor, isso aí é o CRC, a comunicação do CRC, lembram disso? E o provimento número 13 de 2016, que é a central de cartórios do Maranhão, e por fim o nosso fechamento. Então vamos lá, vou fazer uma averbação aqui para vocês, vamos lá. Fazer uma averbação de alteração de patronímico familiar, ou seja, de sobrenome. A lei fala em patronímico familiar, sobrenome familiar. Então vamos lá, como seria? Ó?
Brasão da República, República Federativa, Estado de Federação, comarca, município, registro civil das pessoas naturais, onde é feito o nascimento. O nascimento é no livro A, por isso que eu vou fazer a averbação nesse livro A. Livro A, número, folha, número de ordem, número, o assento de nascimento, e aí eu começo o que? Anotação / averbações. E aqui é que eu vou fazer o que? A alteração do patronímico. Então eu vou colocar AV1. Lembra o primeiro número da averbação? AV1. Qual é a averbação que eu vou fazer? Alteração de patronímico familiar. Lembra qual que é o próximo requisito? Isto, a data. Então, em data por extenso, data em numeral, vírgula. E qual que é o próximo requisito? O documento, professor. Justamente. Então, pela apresentação da certidão de casamento e requerimento dos interessados, averbo, e aí o que é a averbação? Qual é a averbação? Averbo apresente alteração de patronímico para constar que o registrado do presente assento altera o seu sobrenome para, aí o sobrenome alterado, passando a assinar prenome e sobrenome, que é o prenome e sobrenome que ele passa a assinar. E aí depois você já tem o modelo das informações ao CRC, tá aqui, eu já mudo a tela, as informações à Central de Cartórios do Maranhão, e aí eu mudo a tela e faço o nosso encerramento. E aí você faz o encerramento da mesma forma que nós fazemos para todos os atos do registro civil de pessoas naturais. Isso aí você pode treinar em casa agora, não há necessidade nem de você fazer a leitura aqui para me acompanhar. Tudo bem, meus queridos? Tudo jóia? Então eu agradeço a todos vocês que participaram desse nosso módulo de registro civil de pessoas naturais. Aprendemos muita coisa: registro de nascimento, registro de casamento, registro de óbito, registro de natimorto. Você tem várias tarefas para fazer, e lembrando que sábado de manhã, 8 horas da manhã, eu já farei a postagem do nosso simulado de número 5, certo? Os simulados estão dando muito resultado e eu espero a sua resposta até no domingo à noite, até domingo meia-noite, eu espero a sua resposta para que eu consiga corrigir todas essas provas, todos esses simulados até a próxima semana. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Voltamos com mais aulas. Na próxima semana falaremos sobre o registro de imóveis. Você vai aprender tudo sobre como lavrar um ato no registro de imóveis. Beleza, meus queridos? Até o simulado no sabadão. Semana que vem voltamos com o registro de imóveis. Valeu, galera. Até mais.